Vamos lá. Você tá muito maior que eu, vai mais pra frente. Mais menor que eu. Isso, assim, isso. Mesma altura. Tá bom? Será que os opostos realmente se atraem? Quem é a pessoa certa para mim? Será que o relacionamento precisa mesmo ser difícil? Neste episódio você vai ouvir um pouquinho sobre isso. Muitos anos atrás, eu tinha um quadro chamado Simplifique. E ali eu falava várias coisas sobre relacionamentos. Por isso que hoje a gente está falando que a gente já simplificou, né? Nós simplificamos juntos hoje. E naquele quadro que eu falava, no primeiro que saiu, eu falava muito que nós somos seres tripartidos. Ou seja, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, quando nós somos feitos de 3 partes, as compatibilidades precisam acontecer também nas 3 partes. É impossível que eu venha só me unir em uma das partes e achar que aquelas outras 2 que a gente não se une não vão afetar o nosso relacionamento. Então vamos falar então da parte mais simples, eu acho que dá para ter compatibilidade, que é o quê? O corpo. Ok, por que será? Porque a gente tem atração, né? Então é algo talvez até instintivo, onde a gente se sente atraído por uma pessoa, né? E essa atração, ela não tem nada a ver com beleza, né? Ou com a estética, como a gente entende hoje, ou os padrões que a gente consegue entender hoje como estética e beleza. Ele vai muito além disso, né? Então, às vezes, a gente tem atração por uma pessoa que se encaixa dentro daquilo que a gente entende como atrativo. E como é que, para uma pessoa que nunca se apaixonou, como que é ter essa atração quando você olha uma pessoa assim? O que uma pessoa sente? Você pode sentir vontade de estar perto. Sim, né? de encostar. De encostar, né? Igual eu peguei a tua mãozinha no retiro de Páscoa. Sim. Você sente vontade de beijar, você sente vontade de abraçar, você não se sente repelido, né? Então, o lance da atração tem isso. Às vezes você tá uma pessoa e você, você não se sente bem perto dessa pessoa, né? Então, isso fala muito sobre a compatibilidade dos corpos também. E tem gente que fala que você precisa ter sexo antes para saber se você é compatível. O que você pensa sobre isso? Eu não concordo com isso. Como a gente falou no nosso Instagram, né, esses dias, se você quer ter mais conteúdo, segue a gente lá no Instagram, Zoe e Israel. No sexo, o ideal é que haja o diálogo. Através do diálogo, a gente vai saber o que a pessoa gosta, o que o cônjuge gosta, o que o cônjuge não gosta, se o cônjuge gosta de fazer um carinho em determinado lugar ou não gosta desse carinho em determinado lugar. Então, ele tem muito a ver com o diálogo, né? Então, as pessoas não precisam fazer antes para saber se vai ser compatível ou não. Durante o namoro, se você tem vontade, o negócio começa a esquentar, isso é um bom sinal. Tem gente que se sente culpado por ter vontades. Eu acho assim que o universo evangélico coloca muita culpa. A gente vai fazer vários vídeos sobre isso. Sim. E fala disso sempre num ar de brincadeira ou de vergonha ou de legalismo. Então, assim, se você está num relacionamento de namoro e você sente vontade de ir além, isso é saudável. Isso agora, é um bom sinal. É só não ir além. É só não ir além. Mas, né? por favor, tenha isso. Tenha isso, porque se você não tem isso, provavelmente você vai ter um problema no casamento. É uma incompatibilidade do corpo. E a outra segunda? O espírito. O espírito, talvez para você, a gente fala muito do jugo desigual. Sim, existe o jugo desigual. Eu posso, Zoe ou Israel, eu posso casar com uma pessoa que não é cristã? O que é jugo? O jugo, vamos falar. Porque Explica o pessoal aí fala jugo, aí o pessoal pensa o seguinte, fala assim, meu Deus, é um espírito, né? É uma coisa que vem em cima de você, é uma coisa espiritual. Não, pessoal, jugo é aquela madeira que vai em cima dos bois. O que essa madeira faz? Essa madeira faz com que os bois, um não ande na frente do outro, nem atrás, eles andem para o mesmo lado e na mesma velocidade. Ela fica bem aqui na região aqui do pescoço, né, dos ombros do boi, né? Então é como se eu e Israel, a gente estivesse andando pro mesmo lugar, na mesma velocidade, né? Então assim, tem gente que fala assim, mas se ele não é cristão, vai dar tudo certo? É muito provável que não. Eu diria que isso é quase impossible. E eu vou falar uma coisa mais ainda além disso. Não basta ser só crente também. Por quê?
Por exemplo, se a gente vai andar espiritualmente junto, a gente precisa andar numa velocidade parecida, a gente precisa amar a Deus de uma maneira parecida, precisamos priorizar Deus também de uma maneira parecida, né? Sim, e também compatibilidade de visão dentro do corpo de Cristo. Então, se você faz parte do cotovelo e a pessoa faz parte do ombro no corpo de Cristo, algum momento isso daqui vai ter dificuldade. Mas o que você quer dizer com isso? Por exemplo, se você é presbiteriano e você quer casar com uma pentecostal, nenhum é melhor ou mais certo que o outro. Nós dois não somos pentecostais e nem presbiterianos. Mas assim, nenhum desses é melhor, todos fazem parte do corpo de Cristo, todos têm seu valor, mas em algum momento isso vai entrar em conflito no casamento. Nós estamos dentro do mesmo corpo, mas temos partes diferentes, né? E funções diferentes. E funções diferentes. Então, quando a gente olha para um relacionamento compatível espiritualmente, vocês têm visões espirituais parecidas, vocês priorizam Deus de uma maneira parecida. Por exemplo, uma pessoa que quer super servir na igreja e a pessoa, ela só quer ir na célula, ela só quer ir no culto e acabou. E daí você lá querendo arrastar a pessoa com você para servir Deus. É difícil. É complicado. Agora, não significa também que tem que ser o mesmo chamado. Sim. Daí também que a gente tem outras coisas. Tem gente tem compatibilidade de chamado também, né? Tem. Imagina que você tem um chamado para ser missionário, né? Sei lá, na Ásia, e o seu cônjuge tem um chamado para ser pastor numa igreja local no Brasil. Tá aí não dá. Né? Então você também pode ter essa incompatibilidade de chamado. Por exemplo, eu tenho um chamado ministerial, assim, mas hoje eu atuo num chamado ministerial e Israel, ele atua no chamado ministerial no mercado de trabalho. Então, nós, apesar de sermos diferentes, nós conseguimos trabalhar juntos. Então, um apoia o outro, mas a gente não faz a mesma coisa. Sim. Agora vamos falar da parte mais difícil de encontrar compatibilidade. Vocês acharam que foi difícil do que a gente falou? Vocês não fazem ideia. A compatibilidade na alma. Na alma existe o quê? Pensamentos, emoções, personalidade, mentalidades, paradigmas, tudo isso, cultura de visão, valores socioeconômicos, valores de família, tudo isso engloba a parte da sua alma. Então, exemplos práticos, né? Então, imagina que você tem uma grande ambição, que você é uma pessoa ambiciosa e a ambição ela não tem nenhum tipo de problema, mas você quer crescer financeiramente, vamos falar, né? E você acaba casando com uma pessoa que ela não tem essa visão, que ela é uma pessoa um pouco mais acomodada, uma pessoa que se satisfaz com menos, né? Sim. Então, ali você já tem uma incompatibilidade, né? Incompatibilidade cultural. Então, você às vezes é uma pessoa muito estudada, que você gosta de explorar, que você gosta de viajar, que você tem apetite por esse tipo de conhecimento, e você casa com uma pessoa que não tem esse mesmo tipo de conhecimento ou não tem esse tipo de apetite. Isso com certeza vai trazer problemas. Sim. Às vezes também você pode gostar de uma pessoa que vem de uma família extremamente diferente da sua. Talvez uma família que não estudou e a sua família é uma família que gosta muito e valoriza a parte acadêmica. Mas se essa pessoa tem ambições acadêmicas, se essa pessoa, por exemplo, ela quer crescer e ela quer, isso tudo bem, porque a pessoa ela vai entrar num outro lugar para estar compatível com você. Então, muita gente fala assim, não, mas a família dele é assim, então não vai dar certo. Não sempre. Às muito vezes, individual, né? É muito do indivíduo. Isso, a ambição do indivíduo, né? Outra coisa interessante da alma é personalidade. Existem inúmeras personalidades. Por que você tá rindo? Porque é engraçado, né? A gente vê alguns casais tão diferentes, né? Sim. E a gente fala assim, alguma hora você deve dar problema, né? Por exemplo, uma pessoa extremamente extrovertida e uma pessoa extremamente introvertida. Uma hora ou outra isso pode dar problema. Por exemplo, você é uma pessoa extremamente caseira e outra pessoa extremamente saidinha. Daí, você sempre abre mão para agradar o outro. Então, num relacionamento de 2, 4, 7, 10 anos, ok. Pensa num relacionamento de 30 anos você abrindo mão. Daí é sempre... Daí o que eles fazem? Uma vez eu, outra vez você. Beleza. Agora, vocês não fazem ideia a alegria de ser caseira e casar com um caseiro. Nossa! Depois de um dia super estressante, eu olho pra cara dele e falo assim, o que já fazer hoje? Dele fala assim, nada, já ficar em casa.
E o contrário também é verdadeiro, né? Tipo, Então, se são as pessoas extremamente extrovertidas, né? Se as suas não, é muito legal quando você vê esse tipo de reação e de ação, né? Da gente, tipo, sei lá, a gente saiu, a gente é mais introvertido e duas pessoas extrovertidas juntas, curtindo pra caramba. E isso é muito e daí legal. eles vão agora escrever no comentário, mas o marido é extrovertido, eu sou introvertida, e a gente se dá super bem. Tá bom, a gente já vai chegar nessa parte aí. A gente não tá falando que é impossível, a gente só tá falando de compatibilidades, ok? Outra coisa também na personalidade. Se você é uma pessoa mais fria e outra pessoa é mais calorosa, amorosa, carinhosa, isso vai afetar muito o seu relacionamento. Porque se eu demonstro amor de uma forma e o outro demonstra amor de outra forma, isso vai talvez trazer uma insegurança, ou tipo assim, será que ele me ama mesmo? Será que... E você aprender a lidar com isso, a gente vai falar em outro vídeo sobre... As linguagens do amor. Isso, no casamento, porque isso ajuda muitas pessoas. Ou aquele problema que a gente vê bastante, onde você tem uma pessoa muito agressiva, né? E uma pessoa já mais paciente, uma pessoa mais contida. E isso é um problema bem grave, né? Então a gente vê às vezes pessoas que têm essa personalidade agressiva, de briga explosiva, com pessoas que não são assim. E isso gera um atrito, gera um desgaste muito grande, especificamente para a pessoa que é mais retida. Retida. Ou mais calma, perdoadora, mais maleável. Por exemplo, duas pessoas agressivas vão brigar muito, só que o que é? Ferro. Ferro afia ferro. Então tá tudo bem, vai dar tudo certo. Agora, uma pessoa muito agressiva, se, por exemplo, se eu casasse com uma pessoa muito agressiva, eu teria muitos problemas, porque quando uma pessoa é agressiva comigo, eu me recuo, eu fico na minha, eu não consigo devolver. Então, acaba que a pessoa só pisa, e daqui a pouco você não existe mais, né? Então, a gente precisa entender que a compatibilidade também precisa acontecer na sua personalidade. Então, vamos mostrar para eles um exemplo? Vamos. Ok? A gente vai mostrar para vocês um exemplo, tá? Aqui nós temos duas pessoas não compatíveis. Aqui nós temos duas pessoas compatíveis. São duas pessoas diferentes ou 4 pessoas diferentes, mas aqui a gente vai fazer um exemplo de um relacionamento que as pessoas são compatíveis. Por mais que as pessoas sejam diferentes, quando existe uma compatibilidade, elas se misturam. E a partir dessa mistura, elas acabam formando uma nova pessoa. Isso. Que bonito, amor. Então aqui a gente tem uma compatibilidade, uma boa compatibilidade, onde duas pessoas diferentes, quando elas se unem, elas acabam sendo uma nova pessoa, complementando uma a outra. Uma só carne. Uma só carne. Isso. E nisso traz riqueza. O que eu falo é que relacionamentos compatíveis geram riqueza, geram coisas novas, geram famílias saudáveis, geram casais felizes. Mas quando nós não somos compatíveis, muitas coisas podem acontecer. E quando nós não somos compatíveis, provavelmente, quando você se unir com uma outra pessoa, pode parecer que no início está tudo muito bem, mas eventualmente, com o passar do tempo, você vai começar a ver as diferenças e a separação. Então, se você comparar essas duas misturas, você vai ver que você não sabe onde começa, onde termina, você sente que aquilo se torna algo fluido, algo sem interrupções, algo que realmente vai... se eu for derramar num lugar, vai vir tudo junto. Se eu for investir no ministério, vão os dois juntos. Se eu for investir na nossa casa, vai vir os dois juntos. Se a gente for... Planos, isso, nos sonhos. planos. Ou até no sexo. Sim. Se a gente for fazer amor, vai estar os dois presentes ali. O que, às vezes, não acontece num relacionamento que tem suas diferenças. Se você olhar bem perto aqui, eventualmente isso daqui vai começar a se separar. E mesmo que a vida... O que acontece? As pessoas casam incompativelmente e elas ficam o tempo inteiro fazendo isso.
Mistura, vai, vamos lá. Vai dar certo, tem que ser difícil mesmo. Daí ela fica lá, vai dar certo. Eu ouço muito, não, Zoe, porque casamento é difícil mesmo. Casamento é ajuste. Ou o casamento do meu pai era assim, o casamento dos meus pais foram assim, dos meus avós também foram assim. Então todo casamento que a gente vê, ele tem esse lance, tem essas brigas, tem essas diferenças. E pode ser, até na sua vida pode ser real isso. Você realmente já está assistindo esse canal e você tem um casamento difícil, mas vocês se amam apaixonadamente. Beleza. São escolhas que você faz. Eu escolhi um casamento em que eu tivesse mais compatibilidade possível para que eu tivesse uma vida mais tranquila possível. Porque eu amava a minha vida solteira. Sim, ela era muito cheia de paz. E eu pensei, eu quero casar e ter paz. Então, tem muito a ver com a nossa escolha, porque você pode ficar misturando esse copinho o dia inteiro, que vai misturar sim, vai ficar misturado. Mas você misturar algo o dia inteiro por não sei quantos anos... O que a gente precisa sempre analisar é o tempo que a gente vai viver com a pessoa, né? Então, muitas vezes a gente se encaixa dentro de um padrão que a gente está entendendo ali como 1 ano, 2 anos, mas quando a gente fala de casamento, é a vida inteira. E provavelmente você vai viver mais com essa pessoa do que você já viveu. Então, a vida toda é a vida toda. Sim. E é muito tempo. E lembrando que compatibilidade não significa ser igual, porque ninguém é igual a alguém. Compatibilidade é você combinar, é você se complementar. E quando a gente não tem compatibilidade, a gente não combina. Então a gente força um relacionamento para se encaixar um no outro. Então, Israel, ele é uma pessoa diferente de mim, eu sou uma pessoa diferente dele. Mas nós aprendemos que a compatibilidade é o segredo da nossa paz, né? Então, assim, a gente vai ter dificuldades? Sim. A gente vai ter coisas que a gente não concorda? Sim. Mas ali não vai ter aquela tensão constante de que a gente não combina. E por que a gente está falando tudo isso? Não é porque a gente quer desfazer relacionamentos, mas muito pelo contrário, a gente quer prevenir maus casamentos, né? Então, tudo que a gente está fazendo aqui é para evitar que você case de uma forma errada, né? Infelizmente, hoje, quando a gente fala em dados, os divórcios eles têm aumentado, na pandemia aumentou mais ainda. Então, a gente gostaria muito que a gente conseguisse, de certa forma, prevenir maus casamentos. E a gente entende que a compatibilidade ela é uma das ferramentas para que a gente possa ter um casamento bom e saudável e duradouro. E nós queremos muito ajudar vocês com esses conteúdos, então deixa aí seu comentário ou a sua pergunta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder bastante conteúdo que a gente vai estar trazendo. E pense muito, porque a gente merece isso daqui. É isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo! Beijo!